Então, pessoal, a partir dessa configuração, nós vamos ver como no instrumento musical se processa toda essa questão de frequências diferentes a partir de modos de vibração diferentes de uma corda sonora, gerando as possibilidades de modos de vibração dessa estacionária. Então aqui eu tenho o contrabaixo, né? Como você está vendo aí, a parte vibracional dessa corda é desse ponto aqui até esse ponto aqui. Essa parte aqui é só para fixação, ela não vibra na hora que a gente está tocando o instrumento. Então aqui no slide você tem a simulação do que eu vou fazer aqui. Você vai ouvir aqui, eu vou colocar uma tela dupla de vídeo meu, você vai ouvir aqui e eu vou explicar no slide ao mesmo tempo que está acontecendo. Eu vou utilizar só uma das cordas, tá? Quando a gente bate essa corda aqui, ó, como você está ouvindo, né? A gente gera um som. E a forma dela vibrar é essa que você vai estar vendo no slide, ó. Quando eu dou a percutida aí na corda, ó, ela vai vibrar de maneira estacionária. A primeira batida vai gerar isso e ela vai ficar subindo e descendo. Aqui no instrumento musical você não vê isso porque isso é muito rápido. A nossa visão não consegue captar isso, mas ela está vibrando nesse modelo aí, ó. Ela está vibrando nesse formato. Se eu vier no ponto médio da corda e triscar o dedo, eu não vou afundar a corda contra o instrumento, entende? Eu só vou triscar o dedo aqui, dar um leve toque, tá bom? A fim de evitar com que esse ponto vibre. Se eu fizer isso, você vai perceber uma mudança na nota. Olha a primeira nota. Modo fundamental. Olha a segunda nota. Segundo harmônico. Elas são a mesma nota, porém uma é o dobro da frequência da outra. A gente chama de oitava acima, lembra da aula anterior? Ó. Eu não estou apertando a corda contra o instrumento, eu estou só tocando levemente esse ponto, impedindo que ele vibre. Então, gente, eu posso tocar essa mesma nota aqui assim, ó, só triscando o dedo ou apertando contra o braço. É o mesmo som, percebe? É a mesma nota, é a mesma frequência. Há uma pequena diferença. Se eu só toco levemente, tanto vibra esse lado, parei, ó, quanto vibra esse lado, ó. O único ponto que não vibra é esse, ó. Ó, nem consigo parar. Agora fora dele eu consigo parar, ó. Né? Agora, também posso tocar a corda apertando contra o braço do instrumento. Se eu fizer isso, ela só vibra essa metade aqui, ó. Essa metade, ó, vou tentar parar aqui, ó. Ela não tá mais vibrando. Então, em termos de nota é a mesma coisa, mas em termos de padrão vibracional não é a mesma coisa. Vamos ver isso aqui no slide. Apertando a corda contra o braço do instrumento, a gente bate desse lado, acompanha o que eu estou fazendo no vídeo e acompanha o que vai ser desenhado no slide. Eu aperto aqui, ó, nesse ponto, que é o mesmo ali do desenho do slide, e bato aqui, ó, que seria isso. Aí esse pequeno pedaço aqui vai vibrar no modo fundamental. Então essa outra parte aqui, pessoal, fica inutilizada, ó. Ela nem vibra, olha só. Ela nem é capaz de gerar som, ó. Ela não vibra, muito pouco aqui, só no instrumento mesmo, né? Mas o som não é nem captado pelos ímãs do contrabaixo, tá certo? Agora, eu também posso tocar levemente. Olha a diferença, gente. Se eu tocar levemente, as duas partes vibram, tá vendo? Eu até coloquei aqui no slide, gente, que esse caso aí você toca levemente e a outra parte vibra sozinha. Vocês estão percebendo que eu bato desse lado, ó, ó. Mas esse lado também vibra, ó. Interessante, né? Tanto vibra esse, ó, como vibra esse aqui, ó. E se tu não tá batendo desse lado, por que que ele tá vibrando? Lembra da aula de ressonância? A ressonância adora tamanhos iguais. Como esse tamanho aqui é igual a esse tamanho, ao bater nesse tamanho aqui, ó, essa onda faz com que esse pedaço da corda entre em ressonância com esse outro. E a ressonância requer igualdade de frequências. Simples assim. E esse é o segundo modo de vibração. Uma dica rápida.
Quanto maior a parte vibracional, maior o comprimento de onda, tem ligação, né, diretamente. Então, quando eu reduzo aqui a metade, a frequência dobra. Ó. Comprimento de corda, L. Frequência, X. Comprimento de corda L sobre 2. Frequência, 2x. Comprimento de corda L sobre 3. Frequência, 3x. Então, gente, a gente pode fazer isso de muitas maneiras, né? Ó, já fiz da primeira e da segunda. Vamos para a terceira maneira? Então, aqui tem meio comprimento de onda e meio comprimento de onda do segundo modo de vibração. Essa parte aqui nós estamos só revisando o que a gente já viu, né? 2 ventres, ficam 2 aqui embaixo. Um ventre, fica um aqui embaixo, né? Então, tudo certo. Vamos vibrar a corda agora dividida em 3 pedaços. O músico já sabe que para fazer isso, ele pode fazer em 2 lugares. Porque quando eu penso em 3 pedaços, eu tenho 2 pontos para dividir isso, né? Eu posso dividir isso aqui, ó. Ou aqui, ó. Aqui, ó. Ou aqui. Tanto faz, ó. Pode ser aqui ou pode ser aqui. Eu estou dividindo a corda em 3 pedaços, ó. Esse pedaço tem o mesmo tamanho desse aqui, que tem o mesmo tamanho desse aqui. O que vai surgir aí, pessoal, é esse padrão que eu estou desenhando aqui para vocês, ó, né? Se eu apertar aqui, ó, aí só vibra esse pedaço, como tá aí no slide agora, tá vendo, ó? Agora, se eu triscar levemente, os outros 2 surgem por qual motivo? Ressonância. Olha só, ó. Ressonância. Pode ser aqui e pode ser aqui. Isso implica em que eu posso parar essa corda em vários pontos, menos nesses 2 pontos. Quer ver, ó? Não parou, né, ó? Não parou, né? Então, em outro ponto, ó, ela para. E esse é o terceiro harmônico. Gente, aí nós podemos fazer isso, ó. Percebe como dá para fazer isso de muitas maneiras, né? Ó, eu vou dividindo a corda em esse pedaço. E olha como é que tu sabe o ponto de fazer isso? De tanto tocar, né? Porque se você fizer isso num pedaço que não é uma divisão inteira, que não caiba divisões inteiras, não vai... Olha aí, pessoal. Cadê a nota? Ó. Tem não, ó. Ó. Mas tem pontos que dá, ó. 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 Fundamental, segundo modo, terceiro modo, quarto modo, quinto modo, sexto modo, sétimo modo, oitavo modo. Legal, né? Então aqui nesse caso, gente, ó, eu tenho 3 metades de comprimento de onda, né? Uma metade, 2 metades, 3 metades. E tendo as 3 metades, eu vou somá-las e igualar o comprimento da corda. Logo, o comprimento de onda vibracional aqui é o dobro do comprimento da corda dividido por 3. Se eu dividir essa corda em N etapas, né, em N metades de comprimento de onda, aí eu vou fazer a mesma conta. Eu tenho lambda N dividido por 2, né? Lambda N dividido por 2, eu tenho isso quantas vezes? Eu tenho isso N vezes. Se eu tenho isso N vezes, a matemática vai ser a mesma, né? O L vai ser N vezes lambda N dividido por 2, logo lambda N é 2L dividido por N, onde N é 1, 2, 3, ó o N, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, e aí vai, tá? À medida que você vai dividindo. É claro que vai chegando um limite, né? Chega uma hora que fica ruim do músico fazer o harmônico, ó. O instrumento precisa ser muito bom, esse é, modéstia à parte, para você ouvir os harmônicos, né? Isso dá um colorido, um baixista faz uma nota aqui, ó. Parecido um pianozinho, né? Uma harpa. De vez em quando dá para dar uma enfeitadinha dessa. Não é o papel do baixista, né? Na maioria do tempo, mas dá para fazer isso de vez em quando. Então o comprimento de onda é isso. A gente aproveita esse comprimento de onda, isola aqui e aplica na equação fundamental, né? Eu já fiz isso no slide anterior. Estou repetindo, você vai substituir aqui essa expressão, né, do comprimento de onda aqui, ó. E quando você substituir, você isola a frequência, né?
você quer a frequência aí de qualquer modo. Olha só, bem legal, né? Pronto, jogou ali da NV sobre 2L, onde N é um número inteiro, 1, 2, 3, que é o número de ventres no final das contas, tá certo? Outro detalhe interessante é que a frequência de qualquer modo, ela vai sendo múltiplo da frequência anterior. Lembra que eu fiz aqui, ó? Essa frequência aqui, vamos dizer, ela é 100 Hz. É só um exemplo, ela não é 100 Hz, tá? Ela é 100 Hz. Aí, ó, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. É bem ruim essa última, 700, 800, né? E aí vai, tá? Então, a vantagem de estudar cordas é que a matemática fica bem fechadinha, né? Bem legal. Não esquece que esse Nzinho significa aí o número de ventres.